Bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. Esse podcast é para todos vocês, engenheiros, arquitetos, síndicos e todo profissional ligado a essa área da construção civil. Toda semana a gente traz um conteúdo novo e atraente sobre o nosso tema. E hoje eu trouxe sobre a inovação e a eficiência na gestão de um condomínio. E sobre esse tema, eu convidei uma pessoa que ela tem 15 anos de experiência na área, ela é engenheira e expert nessa área da gestão condominial. Seja bem-vinda, Karina, ao nosso Papo de Engenharia. Olá, Renata. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com você e falando também sobre condomínio. É verdade. Condomínio que é um tema que nos uniu, né, Karina? Sim. A gente se conheceu, tem aí o quê? Acho que tem quase 10 anos. Tem Quase. 12 anos que eu estou na construtora. Sim. Eu lembro que você, logo em seguida, começou a fazer as administrações do condomínio na construtora. Exato. E aí a gente E que se nesse encontrou, período né? mudou bastante, né? né? Porque a gente teve, apesar de pensar, e assim, 10 anos, mas são a velocidade da mudança foi muito grande em 10 anos. Ô, Karina, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória nessa área condominial. O que foi que te fez ir por esse caminho da gestão condominial, Karina? Então, eu tenho meu esposo, né, que é meu sócio, o Márcio. Ele sempre atuou como contador fazendo a contabilidade em si de condomínios. Eu sou engenheira, sempre trabalhei na construção civil e chegou o momento de entregas de condomínios. Então, como eu fazia parte do sistema de gestão da qualidade, eu comecei a fazer a entrega dos condomínios. E isso me aproximou do condomínio em si, não preocupada só com a construção ou com a gestão da construtora, né, do projeto e da execução, mas a entrega para o cliente. Desde da vistoria, a festa em si e o pós, né, da entrega. Isso me aproximou de condomínio. Certo. E foi quando a gente teve a ideia, né, de montar uma administradora de condomínios. Isso demorou um tempo, mais de um ano, para sair do papel, porque a gente quis se calçar ao máximo de trazer algo diferenciado para o mercado. Certo. A gente não queria ser visto só como uma administradora ou como uma extensão de um escritório contábil dentro de um condomínio. Então, nós passamos aí um ano planejando a empresa, com planejamento estratégico, missão, visão, valores. Fomos atrás de sistemas, né, que trouxesse facilidade para os condomínios e uma gestão diferenciada. Então, primeiro a gente fez todo um planejamento para começar a rodar a empresa. E, em paralelo, a gente tendo as nossas outras funções, e com um ano e meio de planejamento, lançamos a solução no mercado. Inicialmente, eu até falei assim, veio um pouco também de eu ser condômina. Eu via algumas situações no condomínio que eu achava legal, mas também outras que me incomodavam. Então, meio que a gente planejou tudo assim em cima do que já era bom, ok, a gente pode melhorar, e o que não é tão bom, que a gente se incomoda, já não vamos nem errar, já vamos trazer algo diferenciado. Você já teve a experiência de ser síndica, assim, alguma vez na sua vida? Nossa, veja bem, eu até brinco assim, que eu não gosto de ser síndica. Já o Márcio, meu sócio, né, meu esposo, a gente já chegou a se mudar de condomínio e ele continuava sendo síndico porque ninguém queria que ele deixasse de ser síndico. Então, eu não cheguei a ser síndica, mas já comecei nessa gestão direta dos condomínios. Então, eu sempre vi que a função da administradora era além só de terceirizar uma mão de obra, de botar lá o porteiro, o zelador, entregar um livro de prestação de contas. Eu tinha que ser ali a psicóloga, o braço direito do síndico, a inovação, a manutenção também, né, do condomínio, e ver além, porque nem sempre os síndicos eles
Hoje em dia, não, assim, a gente já está com uma oferta maior de síndicos profissionais no mercado, mas antes o síndico morador ele não era obrigado a saber de período de manutenção, deu um problema no portão. Sabe de nada, né? Não. E não adiantava a gente exigir isso, né? E ficar naquela guerra de empurra-empurra. Não. Então, eu sempre tive isso como filosofia diária. A gente tem que ser o braço direito do síndico. A gente tem que ser uma gestão. Nunca me intitulei também como administradora de condomínio. Assim, eu não gosto muito desse termo, me incomoda às vezes. Eu sempre vejo assim, eu preciso fazer gestão de condomínio. É, melhor coisa. Gestão. E profissionaliza mais, né? Karina? Gestão. É gestão. Ô, Karina, e aí você é engenheira, trabalhava em construtora, Márcio tinha o escritório dele de contabilidade e vocês uniram e montaram a solução. Com certeza, vocês enfrentaram desafios. Me conta qual Até foi. Hoje. Nessa fase de implantação, assim, qual foi um dos maiores desafios e como é que você superou esse desafio? A construção civil, ela acabou me ajudando bastante, não só nessa questão de conhecer o condomínio, né, de uma entrega, mas entender também um pouco da nossa mão de obra. Né? Um dos principais desafios é realmente a nossa mão de obra. Como você ter pessoas comprometidas, como você ter segurança naqueles profissionais que vão estar ali lhe representando. Às vezes a gente demora um certo tempo para fechar um contrato, mas estou eu e o Márcio à frente daquele contrato. Então, conseguimos fechar. Dia 1º vai começar o serviço. Não é o Márcio e a Karina que está ali. Lá. Então, não é o Márcio e a Karina que vai estar na portaria, não é o Márcio e a Karina que vai estar na zeladoria. E como fazer as pessoas entenderem o jeito que a gente queria que trabalhasse, sendo de uma forma diferenciada. Eu acho que lidar com as pessoas, a começar dos próprios funcionários, foi um grande desafio. Hoje nós estamos com quase 400 funcionários diretos. E é um desafio diário. É um desafio diário, né? Levar esse entendimento. Em paralelo, você tem um condômino que muitas vezes não entende qual é a função da administradora, né, da gestão, não entende o papel do síndico, não entende o perfil da administradora, o que é responsabilidade dele também. Então, essa conscientização, para a gente, acho que sempre foi um desafio. E continua sendo diariamente. É muito bom você falar sobre isso, conscientização, que é isso que vem se vivenciando os condomínios. Você vê que os síndicos hoje estão buscando cada vez mais se profissionalizar. Perfeito. Até os síndicos que são moradores, né? A gente entregou 2 empreendimentos recentemente. Um é síndico morador e o outro é síndico profissional. A postura é totalmente diferente de um do outro. Mas isso é porque as pessoas já estão se conscientizando, né? Perfeito. Da importância de profissionalizar tudo. Como você disse aí também sobre sua empresa de administração de condomínio, que você não se intitula como administradora, e sim como uma gestora. Você está se denominando, se posicionando de uma forma mais assertiva, de uma forma que está ali para... E a linguagem é diferente. E a linguagem é diferente, Diariamente, a gente lidar com um síndico morador. A gente precisa ter o meu administrativo que está lá, o meu RH, o meu financeiro, ele tem que ter eu estou lidando com o síndico morador. Um outro perfil é o síndico profissional, né? Como essa informação chega para ele? Então, eu não posso botar, a minha comunicação com o síndico é assim. Não, eu tenho um síndico morador, eu tenho um síndico profissional. Para cada um tem... E a equipe, ela tem que entender isso também. Senão, acontecem os choques. Né? Mas eu já falei isso. Não, mas não vai entender, porque não é síndico profissional. O síndico profissional, ele já tem ele pedir uma demanda, ele já sabe aonde ele quer chegar com aquele resultado. O síndico morador, não. Às vezes ele nem pede, mas não é porque, mas não me pediu, não pediu ao escritório isso, não. Ele nem sabe que tinha que pedir. É verdade. Então, já começa aí essa linguagem diferenciada. Como é que eu estou me calçando no mercado para isso? O síndico profissional é algo recente,
está crescendo, muito, né, mas Karina? é recente. É. E a gente também está tendo que se adaptar. Então, hoje a gente está com um setor administrativo só para síndico profissional. Separou, porque não dá, a comunicação não era Não é a igual. mesma. Tá. Né? Tem síndico que gosta de sentar, ficar uma tarde tomando um café, conversar sobre questões até pessoais. O síndico profissional não, ele já é mais vamos e eu quero essa demanda aqui. Eu espero, ele não vai ser a sua agenda nunca. Você que tem que ser a agenda dele. Então, são comunicações diferenciadas que a gente também está se moldando a isso no mercado. A gente falou aí de evolução, né? E você disse até desde quando a gente conheceu para cá o como tem evoluído. Como é que a solução tem se adaptado a essas mudanças no mercado? Há 15 anos atrás, quando nós iniciamos, a gente tinha uma grande preocupação de trazer inovação, um sistema, um aplicativo, um site, na época ainda era um site, que as pessoas pudessem ter uma comunicação com a empresa ou tentar fazer uma reserva de espaços. Hoje em dia, a nossa preocupação não é mais essa, porque tudo isso já está implantado, né? Na verdade, hoje a gente tem aplicativos. Hoje você paga o seu boleto, não precisa estar copiando o QR Code, você faz agenda de espaços online. Aí vem uma outra preocupação. O que é que a gente vai ter de diferencial no mercado? Até o tempo que eu tive há 15 anos atrás para pensar em inovação, eu não tenho mais. Porque eu já tenho que estar muito à frente, né, dos serviços que são ofertados hoje. Foi uma das questões que a gente foi pensando muito, vamos para o atendimento. Certo. Hoje nós somos a primeira administradora de condomínios, né, a primeira empresa que faz gestão de condomínios a ser certificada pela ISO 9001 em Alagoas, isso é certeza, e bem provável no Nordeste. Então, a gente tinha que padronizar processos. A gente tinha que ter um olho na satisfação do cliente. Então, a minha preocupação saiu de ter um sistema de reserva de espaço para como é que eu vou fazer para encantar. Como é que eu vou ter um diferencial? Né? Porque proposta todo mundo pega. Serviço todo mundo diz que vai fazer. Então, o que é que eu vou ter de diferencial? Então, a nossa busca aí é constante. Vem novas certificações também. Que bom, Karina. Né? Essa parte de sustentabilidade, com o uso de o próprio material, né? Material de limpeza adequado. Entendi. Então, a gente está nessa busca. Mas um dos diferenciais hoje é o sistema de gestão da qualidade. Que massa. É muito bom isso. Eu digo isso que a gente também tem um sistema de gestão na construtora e faz a diferença. Né? Quando a gente tem esse sistema, a equipe treinada, capacitada, faz a total diferença. Então, assim... Nada é mágico, importante. Assim, não é da noite para o dia. Isso são processos, né, São Karina? Processos, é maturidade. Ninguém pode hoje ter uma padronização esperando que não vai ter problemas. Todo mundo tem problema, toda empresa tem problema. A gente não consegue atender e satisfazer a todo mundo, isso é fato. Né? Perfeito. E a gente também não consegue atender a todos. Não. Por mais que a gente tenha equipe, por mais que a gente... A Karina consegue atender todos os condomínios de Maceió, por exemplo, não consegue. Não, né? não. E o que importa é o que atender, fazer bem feito, né? Trabalhar, respeitando o cliente. Eu entendo muito isso, de atender o cliente, né? De valorizar o cliente. O cliente quer atenção, o cliente quer respeito, né? Eu acho que fazendo o óbvio com o cliente, a gente surpreende. Já pensou, Karina? Todo mundo tem que ser, e todo mundo tem que ser um pouquinho assim. Então, você no seu dia a dia, você é um pouco psicólogo, você é um pouco gerentão, você é um pouco diretor, você é um pouco motorista, você é um pouco tudo. Entendeu? A satisfação hoje, atender o cliente, ela envolve todos esses parâmetros, né? Não é só, eu fiz o que você está me pedindo. E pronto. Não é. O que é a mais que você pode atender? O que é a mais, né? E até onde você também moldar essa expectativa com que você entrega. Exato. Porque uma das coisas assim que eu me preocupo também é com a frustração. Né? Às vezes as pessoas acham que você tem a obrigação de estar encantando. Tem situações que precisam ter outras viabilidades.
Então, eu também me preocupo com isso, mas sempre voltado à satisfação. Eu quero um cliente satisfeito. Não tem nada melhor hoje do que uma referência e uma indicação. É porque ninguém gosta de ouvir, não. Você gosta de ouvir, não? Você Não, gosta. não. Mas eu digo muito isso na equipe, assim, a gente tem que saber dizer não. Né? A gente tem que se respaldar. No caso da engenharia, a gente se respalda nas normas, a gente se respalda no manual. Então, se a gente explica, ele vai ficar chateado, mas ele vai entender. O que a gente não pode é dizer aquele não seco e virar as costas para o cliente. É isso e pronto. Mas se a gente mostrar, entendeu? Então, assim, porque você passa por isso e a construtora também passa por isso. Tudo é culpa da construtora. Sim, então, sim. Aí eu fazendo uma entrega agora no empreendimento novo, eles vieram falar de uma situação de um empreendimento antigo, que a construtora... Aí eu digo, não. Aí eu expliquei. O problema na ducha do banheiro da moradora, Karina, estava com vazamento a ducha. Problema de instalação. Não era tubulação quebrada, trincada. Quando é tubulação quebrada, a construtora se responsabiliza. Sim, tem a garantia. Tem a garantia. Né? Mas era a instalação da ducha. Colocaram, Karina, silicone, que nem se coloca. Colocaram silicone naquela canopla da ducha, que quando a gente... Aí começou a vazar nos apartamentos de baixo, que a água estava ali na parede. A parede não é impermeabilizada, saiu descendo. Isso era no 7º andar. Molhou o 6º, molhou o 5º, molhou o 4º andar. Resumindo, quando a gente foi lá, que a gente viu, ela não entendia. Mas depois a gente mostrou. A gente corrigiu a instalação da ducha, mostrou que não era nenhum tubo. Aí ela calou, tá? Mas ela não quis se responsabilizar pelos móveis que foram danificados no apartamento de baixo. E eu encontrei com esse morador de baixo e quando eu expliquei, ele fez, pois foi isso, Renata. Eu disse, foi. Foi isso que aconteceu. Aí ele, poxa, até mostrei um vídeo que eu estava no meu celular. Ele, caramba. Aí ele estava com raiva da construtora, mas assim, ele não tinha aberto o chamado para a gente. O que tinha aberto para a gente já era outro chamado. E quem passou já estou me vendo aí no meio, E quem passou a informação para ele já foi o próprio condomínio, enfim. Aí quando ele veio me procurar, que eu expliquei, ele entendeu. Né? Não, sei bem o que você está falando, assim, porque eu já me vejo nesse meio. Quando também acham que determinadas responsabilidades é da administradora. Ou querem que a gente seja a ponte ou resolva o problema junto à construtora, ou até algo que às vezes é de vizinhos. Eles que têm que, muitas vezes, embora a gente tenha regimento interno, convenção, mas às vezes tem coisa que é bom senso, é uma conversa, é mostrar, né? E acha que a administradora é ou a culpada, muitas vezes acha como vilã dessa comunicação. Pode ser com a própria construtora ou com o próprio morador ou vizinho. Né? Então, eu sei bem o que é isso. E é um desafio diário essa comunicação para a gente, porque não deixamos de ser prestadores de serviço. Então, às vezes, quando você vai dar um não, é meio que você botasse em xeque o seu contrato. Muitas vezes, eles interpretam como isso, mas aí entra aí o jogo de cintura que não só eu, mas todos os funcionários. Hoje a gente tem uma equipe administrativa de mais de 30 pessoas e botei também com acompanhamento de mentores, né, treinamento de atendimento ao cliente, para que esse não, depende da pessoa que receba, tem uma outra interpretação. Né? Não, mas veja, qual a sua necessidade? Posso lhe orientar, Já procurou a construtora? A senhora já conversou com o seu vizinho, do 703, né? Mas não, para poder... a comunicação aí é o desafio diário. Com certeza. Karina, vamos falar um pouco sobre manutenção preventiva. Na área da engenharia, é crucial a manutenção preventiva, né? Porque ela garante tanto o desempenho como a durabilidade da edificação. Sim. Quando a gente fala, Karina, na gestão de um condomínio, o que é que a tecnologia, o que é que as inovações têm sobre manutenção preventiva para garantir essa durabilidade e esse desempenho das construções? Tem um grande avanço
também na gestão de um condomínio, essa comunicação em si operacional. Antes ainda era tudo muito tabelinha, né? Sim. Eu acho que tem que fazer manutenção na fachada agora. Eu acho que o elevador isso, eu acho que o portão aquilo. Rejunte, né? Uma coisa assim que... agora não, hoje a gente tem sistemas que apoiam também o controle dessas manutenções. Essas informações também em tempo real, seja na corretiva quanto na preventiva. Isso. Eu já vejo alguns condôminos hoje preocupados mais com a prevenção. Antes, até um tempo atrás, eu ainda escutava muito, não, isso vai onerar a taxa de condomínio, né? Para quê? Não vamos se preocupar com o futuro se o dinheiro daqui para lá for usado em outra coisa. Hoje não. Dependendo da própria planilha que você faça condominial, já tem condômino que levanta assim, mas esse valor vai dar realmente para ser feita a prevenção do condomínio. Eu prefiro ter um outro valor e que a gente continue saudável, né? Fazendo uma manutenção de fachada bem feita, um rejunte de uma piscina. Hoje a gente tem condomínios com áreas entregues totalmente equipadas e modernas. Então, você vê muito aparelho de ar-condicionado. Hoje você tem academia climatizada, espaço gourmet, brinquedoteca climatizado, tudo. E a manutenção disso aí, é verdade. Né? A parte da área da piscina, com os estofados, que tudo precisa de manutenção. Exatamente. O que a gente tem que entender, e o que eu trabalho muito, é sobre a conscientização da manutenção preventiva. A manutenção preventiva, um ponto que é crucial, é muito mais barato do que uma manutenção corretiva. As pessoas estão acostumadas a fazer a manutenção corretiva. Aí eu gosto de falar, quando eu falo desse assunto, eu sempre pensando até no próprio mobiliário que é entregue agora. Porque são coisas, são requintes. Isso. E não é fácil essa substituição. Né? A gente entregou um estofado de área externa, de uma marca muito renomada. Sim. Só que o próprio manual dessa marca, ela dá a garantia aí de 2 anos, 3 anos, algo assim. Mas ela diz que para essa garantia tem que se fazer a manutenção preventiva. Não é colocar o estofado lá, esqueceu, acabou. Levou sol, levou chuva, o povo senta. Não, tem que lavar, tem que fazer todo o procedimento que... Própria impermeabilização também, A né? impermeabilização, todo o sistema, todo o componente, existe um manual. Só é seguir a risca esse manual de prevenção para que você garante a durabilidade, a vida útil, né? Dos materiais e dos sistemas. Então, isso envolve muito que as pessoas antes se preocupavam mais com elevadores. Tudo, não, porque o elevador não sei o quê. Eu já começo a ver aí uma movimentação diferenciada. Lógico, isso também vem dos projetos que estão sendo entregues, né? Desse requinte e essas áreas, mas eu consigo ver uma movimentação, uma evolução. Embora, na maioria ainda, isso seja custo, né? Só que no condomínio você também tem que pensar assim, você não troca um ar-condicionado na hora que você quer. Na sua casa, quebrou, você quer fazer manutenção, você não quer, é um custo seu. Chamou ali o técnico, você vai comprar outro e vai trocar. Num condomínio não é assim. Você dá satisfação ao proprietário. É verdade. Aquela taxa ali é um rateio. Então, cada um tem seu percentual na poltrona, num rejunte da piscina, num aparelho de ar-condicionado. No jardim. No jardim, hoje a gente tem jardins fantásticos e sistemas de irrigação. Então, isso tudo tem que estar sendo previsto. E essa manutenção... As bombas, né? As bombas, as limpezas gerais. Que mesmo estando inclusa na taxa condominial já... Mas, às vezes, precisa de uma manutenção mais assertiva, né? E tem que ter preventivo. E tem que ter preventivo. Não é esperar a bomba... mas entregaram com 2 bombas. Uma já é a reserva. A reserva. Mas as 2 bombas precisam de manutenção. É reserva para um caso de emergência. De emergência, perfeito. Não é porque equipamentos eletrônicos é passivo a dar um problema. Perfeito. Mas não para deixar de fazer a manutenção... Uma questão que tinha muito, assim, que eu dava para ver, que eram os condôminos sempre acostumados com taxa extra.
É horrível a taxa extra, né, Karina? Não, eu sou uma bandeirinha contra a taxa extra. Porque, a não ser que seja algo assim absurdo, ou uma mudança de projeto que se queira fazer no condomínio, mas uma taxa extra para manutenção da fachada. Manutenção de fachada, uma taxa extra para manutenção de bomba. Para troca de motores do portão. Não, isso aí é falha realmente numa visão preventiva. E aí você já começa a ver, a olhar com outros olhos condomínios quando falam assim, tem taxa extra. Então, peraí. Ou eles queriam sempre taxa extra. Isso aí era um pouco cultural. Tá. Que sempre queriam taxa extra para que a taxa de condomínio não fosse uma taxa alta para viabilizar um aluguel ou uma venda, uma coisa. Mas não. Né? O caminho não é bem por isso aí. Pode sim se trabalhar com taxa extra, tem as suas particularidades, mas não pode ser a regra. Né? Então, eu falei numa preventiva, isso é independente de tempo do condomínio entregue. Porque um condomínio, eu tenho exemplos de condomínios que tem 20 anos ou 30 anos, você entra assim, perfeito cuidado. Como também já peguei condomínios com 2 anos de entregue, 3 anos, você fala assim, não é possível. É gestão, né, Karina? É gestão. E é a preocupação com a manutenção. Sair do apagar incêndio todo dia, né? Como a gente fala até na vida pessoal. Hoje eu passei o dia apagando incêndio, e ter realmente um calendário de manutenção, se preocupar com a importância daquela preventiva. Isso. Hoje existe, né, como você bem falou, os aplicativos que têm plano de manutenção. Hoje tem empresas que elaboram os planos de manutenções para as empresas, faz um laudo de inspeção para detectar. Às vezes eu trabalho com isso, né? E aí eu já entrei em condomínio que disse assim, mas Renata, faz 30 anos, eu nunca fiz uma inspeção, por que eu vou fazer agora? Tá tudo em ordem. Resumindo, quando a gente apresentou o laudo, o síndico ficou assim de boca aberta, porque tem lugares que ele não vai. Exato. Tem situações que ele não vê, que ele não visualiza. E a gente faz, né, toda aquela transparência, toda aquela apresentação, toda aquela amostragem técnica que a gente já tem, enfim. Aí a pessoa começa a se convencer, né, da importância de se fazer o laudo, de se fazer o próprio manual, tá? Exato. O manual para tudo aquilo que for, mesmo um prédio antigo, se for reformar alguma área, se faz o manual. Esse manual realmente personalizado por prédio, né? Ele não é um copiar-colou. Não é um manual pronto desses que você baixa na internet. Exato. Cada empreendimento tem seu projeto, sua particularidade, E a manutenção, né? A manutenção preventiva é quando eu gosto muito de dizer esse exemplo, Karina. Quando você compra um carro, você comprou um carro, bota ele na garagem e usa, e não leva mais na concessionária que você comprou. Então, você não tem que levar para não perder a garantia. Então, a mesma coisa é a nossa construção. Né? Se a gente comprou uma casa própria, um comércio, a gente precisa se preocupar com ele. Seja o prédio em si ou seja o nosso próprio apartamento. A gente, como morador, como usuário, a gente precisa fazer as manutenções simples. Eu trabalho muito com entrega de imóveis, então eu falo coisas simples, como, por exemplo, o reparo do registro de gaveta. A gente sabe que se danificar um registro de gaveta, o prejuízo que aquilo causa, Karina, não é? Então, eu falo, o fornecedor dá 3 meses de garantia do reparo. Do reparo. A construtora dá 1 ano, tá? Se no primeiro ano ele romper, a gente arca. Mas depois disso, é manutenção do cliente. Aí a gente explica, como é que você sabe que vai precisar? Aí a gente explica tudo, tá? De como fazer os testes, porque aquilo ali, se romper, causa um estrago. Com certeza. Que é uma coisa, né, fora do normal. E eu acho que essa transparência na comunicação com o manual, ela ajuda não só o comprador ali, o proprietário, o condômino, mas ajuda também na própria administradora, porque é um canal de comunicação, um prestador de serviço. Isso. Então, eu também tenho que me preocupar com o meu vizinho. A partir do momento que eu mando fazer um projeto na minha casa,
Está lá instalando, eu não vou estar, de repente, acompanhando ali a instalação dos móveis. Mas se ali faz uma perfuração num gás, numa água, numa parte hidráulica, eu vou ter que interditar esse fornecimento para poder consertar. Olha, eu vou atrapalhar o meu vizinho. A Karina não tem que se portar com o vizinho, mas isso no condomínio, o síndico tem que instituir um plano de gestão de reformas. Perfeito. Não pode entrar nenhum prestador de serviço para o apartamento sem o conhecimento do síndico. Então, ali ele vai dizer qual é o serviço que ele vai fazer. E aí, uma assessoria de engenharia vai orientar. Esse serviço precisa de ART. Esse precisa ser realizado por um profissional habilitado. Faz a checagem lá no local, confere projetos, enfim. Então, isso aí, Karina, você pode até pegar como informação de que não é responsabilidade sua, e sim do síndico implantar. Ele não implanta o plano de manutenção, ele tem que implantar também a gestão de reformas do condomínio, porque é muita responsabilidade de reforma. Muita. E as pessoas ainda têm essa visão que eu comprei, é meu. Eu comprei, pode fazer o que faço quiser. O que eu quero. Não. Só é ser barrado lá embaixo. Se o síndico instituir em assembleia, né, assim, é isso mesmo. Ele faz e institui em assembleia. No regimento interno, isso já fica estabelecido. O que é que precisa, no caso, vai começar uma reforma ou qualquer... O que for. Né? O que é que eu tenho que avisar? Tem que saber. Existem regras quando você se decide que você vai morar em condomínio. Exatamente. Então, você tem que seguir. A mesma coisa que certas normas para áreas comuns. Eu não posso chegar na piscina do meu prédio e trazer 20 pessoas para tomar um banho de piscina. Né? É verdade. Se tem um salão gourmet, eu tenho que respeitar a capacidade desse espaço. Internamente também. É verdade. Né? Eu tenho toda uma estrutura que eu divido com outras pessoas, porque eu comprei uma fração, uma parcela daquilo ali, e que eu tenho responsabilidade. Aí entra o síndico na gestão dele, né? Isso já pode estar ali como norma do próprio condomínio, mas o síndico que se predispôs a ser o síndico, independente de ser profissional ou não, remunerado ou não, saber o que é que ele tem que exigir e saber dizer os não. É verdade. Ô, Karina, implantar novas tecnologias está sendo o auge hoje em dia, né? Principalmente a portaria remota. Sim. Então, a gente vê essas construtoras novas já entregando o prédio todo automatizado e a gente vê os prédios antigos se adequando a essa nova tecnologia, né? Principalmente essa portaria remota. Tira o porteiro, coloca o registro da face. É a digital. Eita, minha digital não pega, né? E depois, parece que depois dos 40, a digital começa a dar problema. Quase nenhum. E dá problema E isso não é fácil, né? Principalmente porque nós, seres humanos, a gente é um pouco resistente à mudança, né? Sim. Tudo aquilo que vai mudar, a gente estranha, a gente diz logo não. E nesses condomínios, às vezes, tem pessoas que são mais velhas, que merecem todo o respeito, por não ter essa familiaridade com a tecnologia. Como é que você enxerga essas mudanças e como é que você faz na sua gestão para que ela seja implantada? Agora a gente sabe que isso chegou para ficar, né? Sim. É uma evolução. Não muda. Então, como é que você faz, assim, como gestora, para implantar essas novas ferramentas no condomínio? E ser bem assertivo e gerar aquele clima de harmonia entre os moradores. Abriu também a questão de segurança e a parte de portaria remota, né? Portaria virtual. Abriu para a gente também um outro nicho. Né? Saiu a figura daquele porteiro que ele só ficava ali na telinha, olhando, apertando o botãozinho de abrir e fechar o portão, para um outro perfil de necessidade dentro do condomínio. É o concierge. Que é o concierge, né? Que é o gestor condominial, né? O gerente condominial. Então, num período, a gente achou o condomínio vai ficar sem ninguém, ou como é que vai falar com a outra pessoa, tal. Mas não, começou a acalmar o mercado em relação a essas necessidades. Eu gosto muito da questão do serviço virtual, do serviço remoto.
Eu acho que traz sim é seguro, né? Você tem um outro olhar, porém a comunicação com certos públicos que moram naquele condomínio também tem que ser diferenciada. Porque existe ali a pessoa, muitas vezes, da terceira idade, né? Que precisa ter um contato, precisa falar, né? precisa falar, precisa ver, precisa pegar, né? Precisa sentir. E você não pode bloquear essa comunicação por completo. Não, o meu meio de falar é só por aplicativo, e-mail. Não. Então, entra aí uma balança que tem que ter, mas, assim, é um sistema realmente que veio para ficar, né? Traz, sim, uma redução de custo, não é grande, não é gigantesca, mas, ou até o que não reduz o custo, você consegue ter aquele valor para investimento em outras necessidades do condomínio, né? E tudo que é tecnologia, a gente também sabe que precisa de atualização. Então, se hoje eu botei lá um leitor facial ou um digital, daqui a um ano, Tem as 2 anos, atualizações no sistema. eu vou ter um outro, já vai ser ali pelo olho, ou já vou ter que substituir, aquilo ali é custo também. Então, também tem que se pensar nisso. É uma questão importante, até para os condomínios que estão sendo entregues agora, já com toda essa questão de segurança, né, remota junto, a gente levar opa, é ótimo, tá todo mundo satisfeito, mas isso também tem que entrar na planilha orçamentária. Situações vão precisar ser resolvidas e aparelhos substituídos. É verdade. Você já enfrentou alguma situação que implantou e quiseram voltar atrás? Sim, Já, já. Karina? Já. Como também já tenho situações reais, né? Tem todo o sistema remoto, todo o sistema virtual, mas continua com o mesmo quadro de funcionários. Porque essas pessoas migraram um pouco da responsabilidade. Então, ele já é o porteiro que faz um atendimento ao condômino. Então, se você está chegando com um carro com compras, ele já vai lá, ele lhe assessora. Uhum. Ou faz o recebimento até de um item que você comprou. Uma transportadora chegou para entregar uma encomenda. E hoje está muito comum, né? Ele já faz, você não está em casa ou quer uma ajuda para receber. Então, ele já faz esse outro lado. Migrou a atribuição, né? Acrescentou. E tirou coisas que a tecnologia está aí para isso. Tipo, por que eu tenho que ter uma pessoa para apertar o botãozinho ali de abrir e fechar o portão, né? Mas ele tem que ficar olhando para as câmeras. Mas em algum momento ele também ia parar de olhar para as câmeras, né? Para a tela. Ele ia num banheiro, ele ia atender algum morador que chegasse, enfim. Tem casos que todo carro que entra na garagem, o porteiro já vai lá e abre o portão. Não tem casos assim? Tem. Em prédios bons aqui, em prédios da Ponta Verde. Sim, exatamente. E eu já tive problema até com isso, de o porteiro fechar antes, né? Fechar um portão, o carro ainda estava passando por porque não olhou numa tela. E isso já deu uma organizada nessas funções que são essa atribuição que ela consegue hoje você substituir com a tecnologia, porém sem tirar sem deixar de estar uma coisa mais personalizada, um atendimento diferenciado. Quando falaram logo dessa história de automação, de portaria remota, eu fiquei meio, né? Logo no começo. Mas agora eu estou super adaptada e eu acho que é tendência. E eu acho até mais seguro. Às vezes, quando a gente chega num lugar que vai telefonar, que a gente fica ali na calçada, esse desconforto eu acho. Sim, que às vezes eles demoram a abrir, tá? Mas, assim, tirando esse impassezinho aí, que não é nem sempre, tá? Mas, às vezes, a pessoa, né, espera mais um pouquinho na calçada. Ou agora também com a própria... Você começar a avaliar o serviço remoto que é prestado também. Né? Então, você agora o sistema está implantado, ele funciona. É isso que o condomínio quer. Ok. Mas quem é que está lá do outro lado? É verdade. Qual é o teu profissional que está lá do outro lado? O tempo, resposta dele. Então, quando você tinha um porteiro ali, todo mundo conseguia julgar.
se a pessoa estava de terno, se não estava, se estava de gravata, se a pessoa era mais fechada, mal dava, cumprimentava, ou se era aquele porteiro né, mais solícito, tudo. E lá ninguém... Então, você começa a exigir um pouco mais também dessa prestadora de serviço, né? Quem está do outro lado. Ô, Karina, vamos falar também um pouquinho agora sobre sustentabilidade, né? Que é um tema que está bastante crescente. Eu quero saber quais são as práticas da sustentabilidade que você tem implantado na sua gestão em condomínios, que gera mais eficiência e reduz os custos para esse condomínio. Perfeito. Em relação à sustentabilidade, a gente aí anda um pouco também de mãos dadas com as construtoras, né? Porque quanto mais formas sustentáveis o condomínio, a construtora implante, né, na entrega, né, no projeto em si, isso facilita bastante. Então, hoje, se um condomínio ele bota, já entrega de repente com placa solar, com reuso de água, de chuvas para jardins, né? Então, tudo isso facilita bastante para o condomínio. E, por outro lado, os que não têm, conseguem implantar, né? Eu acho que a placa solar aí foi realmente um divisor de águas, né? E independente do condomínio ser mais novo ou não ser, você consegue implantar e reduz realmente. Né? Reduz. A questão do reuso também de água, para lavagem de... a gente usa lá na construtora a parte de ar-condicionado, né? Do dreno, também, do split. Perfeito. Então, você consegue reutilizar essa água na própria manutenção do condomínio. A gente passou um tempo que estava assim, tudo que era limpeza em determinado condomínio está suspenso porque não conseguia, não pode gastar água. Ou 7 horas da noite, você olhava assim, um condomínio, era aquela escuridão, porque era a regra ter que apagar tudo. Hoje em dia, não, né? Você já consegue ver... Então, você consegue deixar um condomínio mais limpo, porque você tem essa preocupação com a água. Você consegue manter os ambientes iluminados e sendo utilizados, porque você tem a viabilidade da placa solar. E na questão de sustentabilidade também a gente entra muito com a questão dos produtos. Sim. Né? Quanto menos agressivo ele for, e ali vai para todo, né? Vai para o sistema hidrossanitário, você está aí se preocupando com o meio ambiente, né? E o meio ambiente é isso, é um pouquinho que eu faço, é um pouco que você faz, é um pouco que ele faz para poder ter um complemento. E o meio ambiente agradece, né? Muito, muito. E é essencial ter essa preocupação. É essencial. Karina, olhando para o futuro, até né? Nossos sacos de lixo utilizados, hoje, a gente já tem uma preocupação que venham de reciclagem também, que venham... Muitas vezes isso ainda não está nem barateando para a gente o custo, mas a preocupação com o meio ambiente, ela não tem preço. Né? Muito bem. Karina, olhando para o futuro, né? Quais são as tendências que você vê que vão ser implementadas nas gestões do condomínio? Como é que você enxerga o futuro na gestão condominial? A inovação, ela é um item bastante falado internamente na nossa gestão de empresa. Inclusive, criamos uma gerência de inovação. O Luan fica à frente, é meu filho, e justamente para trazer o que é que o mercado, a velocidade que o mercado está, né? O que é que eu vou trazer isso para os condomínios? Gestão de condomínios não é mais o porteiro que abre e fecha o portão ou o zelador que vai recolher seu lixo às 10 horas. Isso é o básico do básico, né? É o cuidado com o empreendimento. A forma de comunicação diferenciada. Então, hoje aí você tem os aplicativos, as reuniões, né? As reuniões híbridas, as reuniões só virtuais, que dão super certo, não tira importância de pauta, não tira a implantação das ações, e você sempre está à frente, participando realmente de palestras e feiras,
onde você consiga trazer equipamentos diferenciados, né, que você consiga trazer os melhores sistemas de monitoramento, inclusive da própria manutenção preventiva. Então, essa é a nossa preocupação permanente, até que criamos uma direção de inovação. Os frutos a gente vai colher. É o trabalho ainda de formiguinha, mas que vai dar certo. Quais são as principais dicas que você daria para implantar essas inovações dentro de uma administradora? As principais dicas. Primeiro é a responsabilidade com o cliente. Então, a gente tem que ter isso bem pesado. Você está lidando ali com famílias, né? Você não pode esquecer disso. São sonhos que estão sendo realizados. É o dia a dia, o entrar e sair, é o bem-estar da pessoa. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida de cada família dessa que vira nosso cliente. Apesar da unidade, ela tem um nome, né? Tem um responsável, um CPF que é dele, mas você está lidando ali com vidas. Então, todo o nosso dia a dia ele tem que ser pautado o que é que eu vou fazer, né? A responsabilidade que eu tenho com essas famílias. Eu acho que isso é essencial, mesmo tendo que falar alguns nãos, mas isso é essencial. E um bom planejamento. Você poder fazer um bom planejamento financeiro para o condomínio, você ter a responsabilidade na manutenção preventiva e saber o seu limite também. Não é ter um cliente por ter um cliente. Eu não quero pegar mais um condomínio. Ou eu não tenho interesse, nunca tive, de ser a gestão de condomínios que tem o maior número de condomínios de Maceió. Tá. Eu acho que esse não é o pensamento. Se preocupa com o que você tem ser bem feito. Os clientes que você tem hoje, independente de ser 2, 3, 100, fiquem satisfeitos. Estejam satisfeitos com a sua forma de trabalhar. O número vai ser consequência. Mas a responsabilidade que você tem com vidas, né, com as famílias, ela é superior a qualquer outra forma de trabalhar. Muito bom, Karina. Então, a gente está chegando, Karina, já no final do nosso podcast. Vê que papo. No chão passa, né? Eu falo bastante, né? Mas tá maravilhoso. Mas, assim, antes de encerrar, tem ainda algumas perguntinhas que eu quero fazer. O que é que te inspira, Karina, para você lidar tão bem nessa área da gestão condominial? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, muito frente de família, realmente. Né? Eu acho que isso foi, para mim, sempre muito motivador, muito inspirador. Trabalhar na engenharia, eu tive que aprender, né? É um ramo que a gente ainda via muito masculino, e existia muitos preconceitos né, da mulher. Então, eu acho que isso me fez já entrar mais diferenciado no mercado condominial. E o que me inspira realmente diariamente é ver que eu estou influenciando famílias, né? Eu vejo famílias nascerem ali ou serem transformadas e saber que eu também estou incentivando para a valorização do patrimônio. Né? Hoje ninguém quer perder nada, a gente não acha mais nenhum real no chão. Não. E eu também não gosto de sentir que o meu cliente está perdendo de alguma forma, seja numa desvalorização de patrimônio. Então, isso me incomoda. O que eu não queria que fizesse comigo, eu não faço com os outros. E isso me inspira diariamente a trazer, ser melhor, tentar entender cada situação, para que a gente sempre possa entregar um resultado satisfatório. Mas você é inspiradora, viu? Vou dizer isso, que você nos inspira. Como mulher, né? Como mulher, como empreendedora, como ser humano, você nos inspira. Oi, Renata, obrigada. Karina, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa sua carreira e como foi que você conseguiu superá-lo? O maior desafio foi entender essas famílias, né, em necessidades diferentes, sem poder levar isso para casa. Então, eu tinha que dar solução para um monte de situações e problemas, sem perder a minha essência.
sem deixar de ser feminina, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser mulher, sem deixar de ser filha. E muitas vezes até escutando, mas eu quero falar com o dono, eu quero com quem resolva. Eu disse, não, mas sou eu que vou resolver. Né? Lidar com certos preconceitos que existem, mas que não deixar isso influenciar dentro da minha casa, dentro da minha família. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é assim que eu tento separar as situações. E sempre me botando também no lugar do outro. Né? Eu acho que quando você se coloca no lugar do outro, tenta entender o que é que aquela pessoa está querendo despertar com aquele problema. Eu acho que isso já é um avanço, assim, já é uma forma de você lidar melhor com a vida. Empreender não é fácil, né? Empreender, condomínios não é fácil. Pegamos pandemia. Pegamos pandemia. Como é que Karina, mulher, lida com tantos afazeres, né? Profissionais, esposo, filho, casa, né? Todos esses compromissos que todas nós temos. E como é que a Karina reserva tempo para ela, se a Karina reserva, o que é que a Karina gosta de fazer fora esse lado de trabalho? Não abro mão do meu beach tênis. Eu vi você lá, só jogando. Sou rata de arena, assim. Gosto muito, porque é uma forma que eu tenho de extravasar, né? Ali eu tô de chinelo, eu tô de roupa à vontade, né? de treino. Ali eu não sou a solução, ali eu não sou a diretora, ali eu sou a Karina, que tem dia que joga bem, tem dia que não joga nada. Então, o esporte, ele foi para mim muito importante, muito importante. Eu adoro comemorar conquistas. Então, eu posso fechar um contrato altíssimo, ou pode ser aquele contrato rotineiro de uma empresa. Eu vou abrir meu bom vinho, eu vou brindar em casa, pode ser de pijama, vamos brindar, independente do tamanho do contrato. Né? Sempre, sempre, sempre. Pode ser ali com um cafezinho também, mas eu gosto muito de comemorar conquistas. E isso me alivia. Me alivia. Me faz bem. Me faz super bem, super bem. E para o futuro? Quais as perspectivas para a solução, assim, para os próximos anos? Como é que você se vê? Você como profissional e a empresa nesses próximos anos? A solução já bem consolidada, né? Como ela está no mercado e com os seus diferenciais já implantados, a gente vai agregar serviços, né? Então, entra aí novos tipos de condomínios sendo utilizados. Então, a gente tem aí os condomínios mistos, que precisam de algumas facilidades, né, para o condômino, seja de um serviço de manutenção. Não é fácil hoje você não ter uma pessoa para trocar seu chuveiro, ou você vai pagar a visita caríssima. Às vezes, a própria comodidade de você ter camareira, né, de você ter serviços agregados. Então, a gente pensa... a gente já tem um grupo hoje, né? O Grupo Solução. Então, ele já está se ramificando com novas prestações de serviço. A gente já tem a essência, que é o cliente, e a preocupação com aquela família. E isso também vai ser base para qualquer outro serviço que a gente venha implantar. Mas é seguindo as necessidades do mercado. Que bom. E para as pessoas que estão começando nessa área condominial, ou estão buscando implantar essas inovações na gestão do condomínio, que conselhos você daria para essas pessoas que estão nos escutando? É um mercado aí grande, né? A gente está vendo cada vez mais casas, sítios, terrenos se transformando em condomínios, ou até condomínios sendo demolidos para se construir condomínios maiores. Então, isso aí a gente não pode negar, mas tem vaga para todo mundo. Tá? Não entra com a visão que você tem que ter o maior número de clientes. Não é assim que o mercado funciona. Você tem que saber prestar o serviço e fazer com que aquele seu cliente ele fique satisfeito. Porque nesse ramo, a indicação
é a melhor propaganda que existe. A melhor propaganda que existe hoje, É a boca dentro a de boca, condomínio, é o boca a boca. É a tia que mora num prédio que indicou, na minha sobrinha tem eu adoro o porteiro. É o seu filho que mora em um outro condomínio. Né? E fala assim, não, mas ali funciona. Eu sempre vejo o prédio muito limpo, a piscina sempre está muito boa. Então, no ramo de condomínio, é o boca a boca realmente. E funciona. Todo ramo, né, Karine? Todo ramo. Todo né? ramo. A gente sabe que o digital aí tá com tudo. Sim. Mas se não tiver uma recomendação, né? Aí o digital para o complementa. condomínio. Perfeito. Você ouviu falar, mas ali é uma administradora, é a solução. Então, vai logo procurar aqui no Instagram, já vai ver. Mas você já teve uma referência de cuidado, né? De satisfação. Muito Acho bem. que essa é a dica. Foi uma conversa incrível. A gente falou sobre inovação, a gente falou sobre as práticas relacionadas à sustentabilidade, à integração dos condomínios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Mas para fechar ainda, eu vou deixar ainda um momento para a Karina falar aqui para a gente, para quem está nos escutando, onde, Karina, as pessoas podem te encontrar. Se você quiser deixar ainda mais alguma mensagem de incentivo, está aberto agora para você fazer suas considerações finais. Perfeito. Obrigada. Agradeço esse bate-papo. Ainda mais assim, sendo um assunto tão confortável para mim, né? Que eu lido 24 horas com condomínio, moro em condomínio também, então não tem como fugir disso. A solução, ela está no mercado, né? Hoje a gente tem uma gestão de excelência. Não vou dizer que existe condomínio ou gestão de condomínio sem problema, não. Mas eu posso falar que tem a solução, né? E hoje a gente tem muito a agregar no mercado, principalmente desenvolvendo outras empresas também. Porque eu sei que hoje a gente também depende de outros prestadores de serviços, fornecedores, e a gente tenta fazer com que eles desenvolvam junto, para que o resultado seja único e satisfatório. É um prazer estar falando não só de mim, mas principalmente da solução, e precisando de qualquer serviço de condomínio, hoje nós somos aptos a fornecer e com excelência. Com excelência, né? E o Instagram? Sim, é Solução AL. É o nosso Instagram. Tem o meu também, Karina Dias. Então, às vezes, me encontrando, você puxa a solução ou eu dentro da solução. A gente tem toda uma equipe também que vai fazer esse atendimento, tirar as dúvidas, né? E deixar sempre o contrato e o dia a dia do condomínio o mais transparente possível, né? E que agregue valor na vida, não só no patrimônio, mas na vida de cada família. E a gente vai ter também o @ dela aqui embaixo nos comentários do nosso conteúdo. Solução AL, né? Solucão AL e Karina Dias _AL. Um dos dois encontra. E para você que nos assiste, se você gostou desse conteúdo e ainda não me segue, começa a me seguir a partir de agora. Se gostou desse conteúdo e tem algum amigo, algum colega que vai gostar desse material, encaminha para ele. E toda quinta-feira a gente lança um conteúdo novo no nosso canal. E se você quiser algum conteúdo que eu ainda não falei, você tem curiosidade para ouvir, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe técnica vai analisar e com certeza traz um convidado para falar sobre esse assunto. Então, eu quero agradecer a todos vocês e até o próximo episódio.